tema, o assunto do mês de outubro de todos os anos, já há muitos anos, de um tempo para cá, não é? E o que isso tem a ver com identidade, propósito? Como assim? O que uma coisa tem a ver com a outra? Mas para quem já me conhece, já ouviu falar, eu já falei muitas vezes, mas estou repetindo de novo aqui, que não existe acaso e que nenhuma doença aparece por um mero acaso. Bom dia, Geni, tudo bem? Gratidão pela presença. Então, no mês de outubro, todos os anos é falado sobre o câncer, o combate contra o câncer. Contra. Ok, eu entendo, lógico, que alguém quer uma doença, alguém quer estar com um monte de problemas, alguém quer estar com alguém doente na família? Óbvio que não. Só que eu já vou começar falando uma das coisas que me impactou bastante durante essa jornada é de que o câncer é a última tentativa do corpo desesperadamente avisar a pessoa doente de que faltou limites, faltou stop, faltou dizer chega, faltou dizer até aqui você foi, daqui para cá você não invade mais. Mas como assim? Como assim? Se nós, principalmente quando crianças, nós seres humanos dependemos dos outros para conseguir sobreviver. Dependemos da aprovação do papai, da mamãe, da titia, da vovó, do padre, do pastor, do professor, para a gente poder seguir em frente. A vida não é cheia de regras. Olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que cumprir regras, você tem que, para ser aceito, para ser amado, para ser uma boa menina, você tem que ser obediente e por aí vai. A vida não é cheia de regras. É lógico, porque a criança, naturalmente, qualquer criança, e eu lembrando sempre que você foi criança um dia, teu pai e tua mãe foram criança um dia. A criança, ela é autêntica, ela é feliz, ela chora, ela esperneia, ela brinca, ela não tem regras. Para ela não tem horários, não tem nada. Então, ela tá com fome, não quer saber que horas são, se é de dia ou é de noite, é de madrugada. Então, lógico que para podermos ter uma harmonia, podermos conviver em sociedade, em grupo, é preciso obedecer regras. O problema acontece que quando você já é um adulto, uma adulta, e você permite, você mulher, ou você homem, mas no caso o câncer de mama, lógico, é só para mulheres, você permite invasão de território. E isso não quer dizer somente você com seu cônjuge. O que a nova medicina germânica nos prova e nos pergunta sobre a questão de câncer de mama? Primeiro, que região do corpo fica a mama? Obviamente no peito. Qual é a primeira região do nosso corpo que quando nós vamos dar um abraço, afeto, vamos
vamos dançar, vamos namorar, vamos... Principalmente a afetividade. Qual é a primeira região do corpo que você encosta no outro? Obviamente que é essa região do peito. Outra coisa, qual é a região do corpo que mais você sente as emoções? Tipo a ansiedade, o medo, angústia e tudo mais. Qual é a região do corpo que mais a gente, geralmente, principalmente a ansiedade, não é geralmente aqui na região do peito, né? A respiração, é porque nesta região do peito, realmente, ela fica, se você estuda um pouco a anatomia, a glândula timo, a glândula das emoções. No caso, eu vou ser bem direto, porque assim, esse assunto é muito amplo, mas, no caso, câncer de mama, que é o assunto do mês de outubro, mês rosa, combate contra o câncer, e por aí vai, não é? Então, dentro do olhar terapêutico, dentro do olhar da nova medicina germânica, qual é a dor emocional invisível relacionada ao câncer de mama? Nós precisamos ser específicos. Qual é a mama que está doente, que adoeceu? É a direita, a esquerda? Direito, geralmente, o lado direito, geralmente tem a ver com as imagens, as memórias, as dores emocionais não curadas diretamente, mas podem haver troca de inversão de ordem, mas a grosso modo, o lado direito, o corpo do lado direito está relacionado às memórias com relação ao masculino da nossa história. A grosso modo, primeiro, com relação ao nosso pai. E o lado esquerdo, obviamente, tem a ver com a nossa mãe. Isso a grosso modo. Claro que cada caso é um caso, todo ser humano é único. E toda história, cada pessoa tem a sua história. Então, nós precisamos entender. Lembra que eu falei limite de território, invasão de limites, dificuldade de dizer não. A nova medicina germânica diz o seguinte: a melhor forma, o melhor ingrediente para você conseguir adquirir um câncer é não saber dizer não. No caso, nós estamos falando câncer de mama, porque cada órgão do nosso corpo, eu te falo, cada órgão do seu corpo que está doente, eu te falo, a grosso modo, de forma genérica, qual é a dor emocional reprimida, qual é a dor emocional ainda não curada, qual é a ferida emocional escondida, ou muitas vezes, claro que a maioria das vezes, inconsciente. Então, no caso, o câncer de mama tem muito a ver com uma falta de afeto, uma pessoa que traz memórias de falta de afeto, falta de abraço, falta de carinho, falta de aceitação, sentimentos de abandono, sentimentos de rejeição, sentimentos de pouca valia, de pouca importância, mas que ainda até hoje não estão curados esses sentimentos. E aí, por necessidade de aprovação, primeiro, por não ter consciência, por ainda estar buscando essa aceitação, buscando esse afeto, buscando esse carinho, buscando principalmente afeto, você, eu, nós atraímos pessoas e situações conflitantes, pessoas que nos ferem, pessoas que também não têm para dar aquilo que você está procurando. E por necessidade de aprovação,
você se sujeita ou se sujeitou a aceitar migalhas, aceitar pessoas que te feriram, pessoas que te machucaram, pessoas que te magoaram, pessoas que não te fizeram bem, ou pelo menos pessoas que não supriram essa sua carência afetiva, que pode ser da sua própria infância, como também pode ser uma somatização de memórias transgeracionais, de memórias de várias gerações anteriores que não se sentiram supridas afetivamente. E aí, por esta razão, aceitaram, continuam aceitando pessoas, geralmente cônjuges, ou então mesmo a mãe, a sogra, amigos, amigas, que se sentiram feridas, machucadas, não atendidas, não supridas. Então, daí, obviamente, porque, primeiro, falta carência, faltou. Aí, porque faltou, o peito, as nossas memórias buscam, vivem suspirando por aceitação, por afetividade. Porém, se você carrega memórias de pouca valia, memórias de que você nunca é boa o suficiente, memórias de que você não vale nada, memórias de que você tem, ou pelo menos é pouco valor, você aceita pessoas e situações que não suprem, que não equilibram aquilo que você está dando, aquilo que você está dando para o outro. Isso tanto na vida afetiva, na vida profissional, você dá, faz, mas você não recebe de forma equilibrada, mas você, por causa desse sentimento de pouca valia, você até fica pensando internamente, porque eu precisava receber mais, se você ainda está no CLT, se você está trabalhando para alguém, para uma empresa, você é colaborador de uma empresa, você fica pensando, né? Eu precisaria receber mais, porém, se eu sair daqui, de repente eu não acho outro emprego igual, de repente eu não... e isso vale também para o autônomo e vale também na vida afetiva. Quando você é casado, casada, lógico que o casamento é para sempre, pelo menos deveria ser. Se você jurou diante do altar, jurou diante da igreja, não importa qual seja a religião, o relacionamento, o casamento deve ser algo indissolúvel. Mas eu estou sendo muito maltratado, estou sendo muito judiado, estou apanhando, enfim. Lógico, eu não estou aqui para dizer que você tem que se sujeitar a surras, não vamos entrar em pormenores assim, que daí nesse caso, o que precisa ser feito? Precisa ser procurado ajuda. Ajuda não é somente aceitação. Ajuda, se você não tem dinheiro, procura na religião, na sua igreja. Procure ajuda do padre, pastores. Mas se você não pode, se você já procurou isso e você não conseguiu solução ainda, existem grupos de apoio. Eu, no caso, nós temos aqui grupos de constelações, grupos de... Tanto faz a constelação online quanto a presencial também. Aqui na cidade de Cascavel a gente está fazendo grupos de constelação presencial. Você pode vir participar gratuitamente e entender um pouco mais do porquê e para que você atraiu esse relacionamento tóxico, relacionamento doentio, ou essa profissão que você está exercendo, que você está infeliz, mas
que você continua exercendo por medo de dizer não, por medo de fazer diferente, por medo de não achar algo melhor. Então, eu sinto muito, querida mulher, se você está passando ou conhece alguém, eu já tive casos na minha família, minha própria mãe acabou indo a óbito há alguns anos atrás já, com câncer de mama. E eu sempre falo, eu nunca vou deixar de falar do quanto me chocou, do quanto eu fiquei impressionada quando eu entendi dentro da nova medicina germânica como as dores emocionais afetam e refletem no corpo, as dores emocionais não curadas ainda. E principalmente mágoas. No caso, câncer de mama, que é o assunto de hoje. O que isso tem a ver? Eu escrevi ali, câncer de mama, identidade e propósito. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver o seguinte. Lembra que eu estava falando aqui? Quando nós crianças não sabemos dizer não, porque afinal de contas nós dependemos do papai, da mamãe, dos grandes para sobreviver. Então nós temos que aceitar. Mas quem disse que o nosso pai e a nossa mãe e os adultos que nos educaram eram pessoas saudáveis emocionalmente? É lógico que eles também tinham os problemas, os conflitos deles. E aí, eles nos deram o melhor que eles puderam. Só que aí nós crescemos com essa programação de não merecimento, de pouca valia, de necessidade de aprovação. Eu preciso fazer, mas eu nunca me sinto boa ou bom o suficiente. Aí começa uma altura do campeonato da vida, começa essa pessoa a reclamar, essa mãe, esse pai, você reclamar do seu cônjuge, das pessoas que você sempre está como vítima, nunca ninguém reconhece o seu trabalho, nunca você... Isso reflete em pessoas ciumentas, pessoas com baixa autoestima, pessoas com conflitos no peso corporal. Tudo, existem inúmeras formas que mostram a tua carência afetiva, emocional, ainda não curada. E aí vai indo, até que chega o ponto que o corpo começa a adoecer. Começa com uma coisa, daí vai outra, mas enquanto você não curar, já estou pulando, mas eu sei que todo mundo busca a medicina e ainda bem que existe a medicina para nos ajudar, para tirar a dor, porém, enquanto nós não olhamos para as dores emocionais, sinto muito, mas não vai ter solução. Vai ser muito difícil, porque quem consegue vencer o câncer, graças a Deus, cada vez mais a medicina está melhorando, está buscando a cura do câncer, mas quem consegue atravessar o câncer, tem outros casos na família que já passaram por 3, 4 tipos de câncer e conseguiram passar, só que além de, infelizmente, vai cortando órgãos do corpo, vai cortando, porque a mama, a primeira coisa é tirar, no caso da mama, né? Mas qualquer tipo de câncer, a primeira coisa que é feito é cortado um pedaço fora. Além de ir para a biópsia, vai, né, dependendo da gravidade, corta a mama inteira e por aí vai. Aí, nossa, aquele furundunço para reposição de mama. Mas o que eu quero falar? Toda pessoa que conseguiu atravessar esse abismo, esse vale das sombras, de atravessar uma cura de um câncer. E eu tenho clientes que estão num processo mega intensivo, uma cliente que está no 3º tipo de câncer também. O quanto é fato que essa pessoa tem tempo, precisa pensar e reprogramar as memórias. Principalmente usando o perdão, a liberação, o deixar ir, as mágoas, a tristeza, os ressentimentos.
Ai, meu Deus, a Roseli de novo repetindo essa linguagem toda. Pode ser. Estou repetindo e vou continuar repetindo. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu vejo eu ouço falar também os relatos da minha própria cliente. Quanta luta. Quão é difícil esse desafio de conseguir superar. Quanta luta, quanto gasto, quanto investimento financeiro, quanta busca em tantos lugares diferentes para a cura desse câncer. Mas, querida pessoa, nós temos o Dr. Hammer, quer dizer, hoje já é falecido, nós temos a medicina germânica, a nova medicina germânica, que nos prova que principalmente a nossa falta de consciência, a falta de impor limites, de dizer stop, até aqui você vai, a partir daqui chega. Quando eu cedo o meu corpo, quando eu cedo a minha vida e eu paro um abusador em todos os sentidos, eu não estou falando de abuso sexual, estou falando de abuso de poder, abuso em todos os sentidos, e você carrega dentro de você mágoa, ressentimento, você fica remoendo, né? Porque aquela pessoa está abusando de mim, porque não sei o quê, blá, 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 blá. Todos esses sentimentos, essa conversa interna, ela está ativando as tuas enzimas contrárias, que estão a oxitocina, ele está oxidando as tuas células. E o que é oxidar as células? É envenenar as tuas células. É através, como é que eu ativo a endorfina e a serotonina? Através de tudo que me causa prazer, através de tudo que faça oxigenar o cérebro, que faça as nossas células serem mexidas. E principalmente, ontem mesmo eu estava participando de uma aula com o nosso professor. Ele ainda deu uma estatística de que eu fiquei chocada com isso, de que morrem em média 1.300 pessoas no Brasil por dia com problemas cardíacos, problemas de coração. E isso que o único órgão do corpo que eu nunca ouvi falar que tinha câncer é o coração. Por quê? Mesmo assim, ainda morrem, em média, 1.300 pessoas por dia com problemas cardíacos no Brasil. Mas se o coração é o único órgão que a gente não ouve falar que teve problema de câncer, por que será que ele não tem problema de câncer? Porque o coração é o único órgão que fica em movimento o tempo todo. Se ele parar, o que acontece? Precisa ser muito inteligente para saber. Então, o nosso corpo é um sistema perfeito. Porém, se você carrega tristeza, fica remoendo, batendo na tecla, e principalmente a vitimização. Ai, porque eu sou uma pessoa tão boa, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que será que eu tenho que sofrer tanto? Por que blá, 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 blá? Porque a pobre vítima, né? Coitada, a pobre vítima nunca tem... Você sabia que o Hellinger falava o seguinte? Nós não podemos ajudar vítimas. A constelação não tem como ajudar vítimas. Isso é fato. A vítima não quer se curar. A vítima quer culpar o outro. A vítima sempre está apontando no outro. Ela não para entender que a causa primária e que a solução está dentro dela. Que a causa primária, sim, pode ter sido a tua infância, a tua programação. Pode não, é a tua programação. Porém, você recebeu inteligência para reprogramar isso.
para acessar essas memórias e reprogramar. Como é que começa? Por onde começa? Exercícios físicos. No mínimo, caminhada. O mínimo seria uma vez por dia fazer caminhada, oxigenação. Não é? Aí tem aquelas pessoas que falam o seguinte para mim: não, mas eu caminho 5 quilômetros dentro dessa casa o dia inteiro, ou dentro desse trabalho, dentro dessa oficina, dentro desse território aqui onde eu trabalho o dia inteiro. Mas como é que você caminha? É aqueles passinhos, indo fazer comida, lavar roupa, para quem trabalha dentro de casa, ou mesmo no escritório, indo buscar uma coisinha lá e cá? Será que isso faz o teu corpo se movimentar? Não, é óbvio que não. É óbvio que não. Eu estou falando de exercício físico, de oxigenação, de fazer o teu corpo se mexer. E o que nós temos tarefa, o que eu tenho tarefa, que eu também ainda não estou fazendo, é correr, no mínimo, 4 a 5 quilômetros por dia. Não importa o teu peso físico. Se você come, as tarefas que eu recebi para essa semana é o seguinte: se você come, você precisa treinar, você precisa correr. Por quê? Claro, o corpo utiliza o que ele precisa para se manter em função. Mas, principalmente para quem come errado, para quem não come verduras, legumes, o certo seria, no mínimo 15 minutos, por 15 minutos no almoço, você comer, mastigar verduras, legumes e frutas. Depois ir para comidas mais... as comidas mais pesadas. Não estou aqui para dar aula agora sobre alimentação. A gente pode falar durante o mês. Mas qual é a solução para evitar o câncer? Dificilmente uma pessoa que faz exercícios físicos, que no mínimo faz, caminhadas, ou então academia, ou então dança, ou então... mas não é só caminhando dentro do ambiente fechado. Porque geralmente se você está caminhando dentro do ambiente fechado, ou do ambiente do teu trabalho, não pode ser fechado ou aberto, mas você não está caminhando para exercitar o seu corpo, principalmente exercícios que liberem oxitocina, que liberem. E outra recomendação, no mínimo, enquanto você está caminhando, hoje que nós temos esses recursos disponíveis, é ouvir coisas boas, coisas saudáveis, se alimentar, pelo menos de um visual saudável, de preferência em meia natureza. Ou se você vai para uma academia, aproveite e ouça músicas que te façam bem, porque se você se alimenta com tipo de músicas de sofrência, ou então vendo filmes ou noticiário de desgraça, o que é que você acha que você está fazendo? Então, não adianta, você pode até me falar assim, mas eu não escuto as letras das músicas. O teu cérebro, o teu inconsciente não desliga, ele só desliga o dia que você morrer. Então, não adianta mesmo, a pessoa fala assim, não, mas eu sei que é só um filme, eu sei isso é só filme, isso é só novela. Mas o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Todas as emoções que você ativa enquanto você está assistindo um filme, enquanto você está ouvindo uma música de sofrência, de violência, de traições e sabe, essas coisas que a mídia em geral é excelente para fazer, o cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Então, querida pessoa, câncer de mama, identidade e propósito. Como assim? Será que você sabe quem é você de verdade? E qual é o propósito? Qual é o teu propósito de vida? Você sabia que o conflito, o teu maior bloqueio, se você está doente, ou conhece alguém que está doente com câncer de mama, que é o assunto de hoje, você sabia que se você chegou
Não existe pessoa perfeita, não existe pessoa que não tenha problemas e desafios para enfrentar todos os dias. Então, se você está doente, ou se você está enfrentando uma doença, um câncer, você pode saber que existe um propósito por detrás disso. Nada é tão ruim que não possa... Tem uma frase que diz, nada é tão ruim que não possa piorar. Não, mas não é isso que eu quis dizer. Nada vem por acaso, nada acontece por acaso. Se você está doente, está atravessando algum desafio muito difícil, você já parou para pensar que isso pode estar diretamente ligado ao teu propósito nessa terra para você fazer algo de bom com isso que está acontecendo com você? Para quem está atravessando uma doença, primeiro, faça tudo que os médicos, faça tudo que a medicina e que a orientação profissional está te recomendando. A nossa terapia, as nossas terapias aqui no Instituto Holoconsciência, nunca vão te dizer assim, pare de fazer o tratamento médico para fazer só terapia emocional, reprogramação e tudo mais. Eu não estou aqui para isso. Mas nós recomendamos sim, adicione, reprograme as tuas memórias, olhe para dentro de você, olhe para aquilo que essa doença está querendo te mostrar. Qual é a dor emocional profunda que você ainda não curou? E se você teve que parar no leito do hospital, aproveite o tempo que você está lá para pensar e reprogramar as suas memórias. Porque enquanto, eu sinto muito, se você continuar no papel de vítima, que todos nós temos isso, eu sei porque eu também, né? É muito difícil a gente conseguir reprogramar isso, não é fácil, mas é possível. Se o universo, se a situação que você se encontra hoje te colocou no fundo de um poço, ou te colocou no meio de um monte de leões, um monte de problemas diários te atacando o tempo todo, que tal você aproveitar para olhar para dentro de você e reprogramar, limpar essas memórias? Como que eu faço isso? Primeiro, através de exercícios físicos. Segundo, através da sua alimentação. O que é que você está comendo? Como é que você está se alimentando diariamente? E meditações. Reprogramar as suas memórias. Como se eu não sei? Você pode me perguntar se você não sabe como. Nós temos aqui. É para isso que eu estou aqui. É através do conhecimento, dos recursos que existem disponíveis aqui no planeta Terra. Não é a Roseli que descobriu, existe a nova medicina, existem as constelações, existe a reprogramação biológica, existem a linguagem corporal neurorachana, existem inúmeros recursos, existe inclusive um método que eu criei, chamado Código Oculto, que é uma descoberta umas percepções, uns insights que eu tive durante a minha jornada, a minha caminhada terapêutica dentro dessa área, desde 2011, de constatações através dos fatos e relatos reais, que eu, primeiro, baseado na minha própria vida e também os relatos reais de clientes que eu atendi. Então, existem recursos disponíveis. Existem recursos. Quer saber mais sobre isso? Então, eu te recomendo, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Olha aqui, ó. Este é um grupo que eu criei chamado Ativando Identidade e Propósito de Vida. Você pode entrar nesse link aí, se você ainda quiser entrar, mas eu vou deixar o link na bio do meu Instagram. Vou deixar esse link em todas as minhas redes sociais para quem deseja saber mais sobre como ativar a sua verdadeira identidade e propósito de vida, mesmo atravessando os problemas que você tem, que você está atravessando, não importa a área da tua vida. Hoje o assunto é sobre câncer, as doenças, porque afinal de contas, nossa, é tão bonito falar sobre o Outubro Rosa, né?
Mas eu não estou falando, quando nós falamos de só combater contra o câncer e não tomamos consciência qual é a mensagem que esse câncer, qual é o recado, qual é o propósito desse câncer, o que ele veio fazer na tua vida, eu sinto muito. Você pode até conseguir curar, mas nós estamos cheios de provas reais de que você pode até combater com a medicina, gratidão, mas ele vai mostrar, vai voltar em algum outro lugar do corpo. E geralmente, o que a gente percebe também é fato. A pessoa não está doente só com uma coisinha. Ela geralmente tem vários conflitos. Ela não, todos nós carregamos muitos conflitos, muitas mágoas, muita tristeza, muita vitimização e muitos ressentimentos. E enquanto nós não limparmos, não reprogramarmos as nossas células, morrer, todo mundo vai morrer, nós estamos aqui, se você é humano, vai morrer um dia. Mas será que é preciso incomodar bastante os outros? Porque assim, o que mais eu lamento bastante, claro que a gente não tem culpa e não tem como saber, eu estou falando isso hoje, mas eu não sei como vai ser o meu amanhã. Mas de preferência, se você for adoecer, que de preferência a gente incomode o menos possível nossos filhos, as pessoas que nos amam, né? Porque é muito pesado para a pessoa que está doente ficar dependendo dos outros e para quem tem que cuidar também. É bastante difícil, é um desafio. Claro que se você está... Eu tive que cuidar dos nossos pais, eu e minhas irmãs tivemos que cuidar dos nossos pais, os dois, por um bom tempo. Foram vários anos de luta. Não me arrependo disso, mas isso causa muito estresse. Então, assim, se você pode evitar isso, se você tem recursos disponíveis que não custam nada, basta você abrir sua cabeça, por que não usá-los? Por que atazanar a vida dos outros? E por que você sofrer tanto? Por que você ficar dependendo tanto dos outros? Por que não impor limites agora? Então, se você quer saber mais sobre todos esses assuntos, vem para cá, entra no grupo, eu vou deixar na bio do Instagram, não deixei ainda, mas vou deixar hoje. E temos muitos recursos, e principalmente esse mês de outubro vou estar falando sobre como ativar a sua verdadeira identidade e propósito de vida com isso, e ficar mais forte, vivendo a vida de forma mais saudável, mais feliz e mais próspera, mas usando a reprogramação, a conscientização e a reprogramação das suas memórias que te fizeram adoecer e que te fazem atrair essas pessoas e situações complicadas, complexas e desafiadoras que você, que eu e que todos nós temos que viver todos os dias. Mas quando a gente toma consciência, fica mais fácil, fica mais leve para a gente lidar com esses desafios. Gratidão pela presença de todos. Para quem vai assistir ainda depois, Miro, Ana Carol, Cecília, ou Cecílio, gratidão pela presença e até a próxima quinta-feira, onde eu vou estar falando sobre mais um tema. Se você tem algum tema, algum assunto que você gostaria que eu falasse, você pode inclusive entrar lá no grupo. Eu vou fazer uma pesquisa, eu vou fazer uma enquete sobre os temas das próximas lives, ok? Porque tem muito conteúdo para compartilhar. Mas a gente precisa ter um foco, precisa ter um assunto, né? Um foco para seguir em frente. Senão, de forma aleatória, fica ruim até para mim, né? Porque tem muito assunto, não tem. Uma vez até um pastor falou o seguinte para mim: mas Roseli, você não tem, para tudo você tem resposta? Não é que eu tenha as respostas. Esses mestres a nível mundial, Bert Hellinger, Dr. Hammer, William Reich, Freud, Jung, e os que já são falecidos, mas também nós temos os vivos ainda. Dr. Roberto Genachik, psiquiatra, já beirando os 80 anos. Tantos mestres. Pablo Marçal,
tantas pessoas de renome que passaram e passam a vida estudando o que tem de mais precioso, a vida humana. E eu sou uma. Até o último dia da minha vida, eu vou estar, até meu último suspiro, eu vou estar estudando e com o propósito de compartilhar. Lógico que lá atrás eu nunca pensava isso, eu não pensava que eu gostaria de compartilhar, de estar transbordando, não planejei isso. Porém, as porradas que a vida andou me dando, eu fui buscar ajuda para mim. Eu não posso dizer que eu estou 100% curada, é óbvio que não. Até o fim da nossa vida, da sua vida, você pode estar com 100 e lá vai cacetada de anos. Mas sempre tem coisas a melhorar, sempre tem desafios a superar para evoluirmos. Então, eu não estou 100% curada, porém, se algo que eu falei ajudou você, que tal você compartilhar? Mandar um aviãozinho, mandar o link, que eu vou deixar essa live também no YouTube, mandar para outras pessoas que possam se beneficiar. Que assim, todos nós, como seres da espécie humana, podemos evoluir de forma mais rápida. Não é somente para mim, eu entendi no decorrer desses anos todos que eu preciso me curar sim, mas eu preciso compartilhar os conhecimentos também. Eu preciso, porque senão quem vai adoecer mais ainda, a gente chama de obesidade mental, adquirir conhecimento, entendimento, mas também ao mesmo tempo fica impossível ficar calado, impossível ficar ouvindo as pessoas reclamar ao meu lado e ficar quieta. Por mais que eu seja taxada de louca, de fora da caixa, doeu, dói. Mas quando uma pessoa te critica, te julga, ela não está falando sobre você, ela está falando sobre ela mesma. Então, isso que te sirva de consolo, assim como para mim, falando então, tudo que eu aponto de novo, tudo que eu aponto no outro, estou falando, querendo fugir das minhas próprias dores. Toda vez que alguém te julga, estou falando sobre ele mesmo. Então, seja bem-vindo, bem-vinda a um mundo de novas possibilidades esperando por você. Beijo no seu coração e até quinta-feira.